Em meu coração, aguardada uma canção, boas-vindas de louvor, quando Ele aqui voltar, em algum lugar, quando eu for, eu anseio lá cantar o meu louvor. Nova terra, nova terra, nova terra. Lá estarei, lá estarei, lá estarei pra ficar. Oh, que mundo então será, liberdade haverá dos problemas e da dor, uma terra onde reina só amor. Em cada palavra da canção que eu tenho em meu coração, eu paro e penso assim: esta terra é um sonho sem fim. Em algum lugar, quando eu for, eu anseio lá cantar o meu louvor. Nova terra, nova terra, nova terra. Lá estarei, lá estarei, lá estarei pra ficar. Oh, que mundo então será, liberdade haverá dos problemas e da dor, uma terra onde reina só o amor. Uma terra onde reina só o amor. Amém. Deus seja louvado por esse louvor, essa oração cantada. Tudo que nós somos, tudo que temos, nós devemos ao Senhor. Tudo que temos de bom, não é? Vamos orar então para a gente iniciar a mensagem. Vamos fazer 2 orações, Rutinha. Eu posso fazer a primeira, você faz a segunda? Sim. Amém. Oremos então. Grandioso eterno Deus, amoroso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o seu nome nessa manhã, Senhor. Nós estamos agradecidos, acordamos com saúde, o Senhor nos despertou, nos deu renovo durante essa noite. O Senhor lutou as nossas lutas, Pai, o Senhor tem vencido as nossas batalhas, louvado seja o teu santo nome por isso. Eu estou aqui agradecida por estarmos reunidas mais uma vez. No inicinho dessa manhã, no Brasil ainda são 5 horas da manhã, aqui em Portugal já são 9, nós já iniciamos nossas atividades.
mas nós rogamos, Senhor, pela unção do Teu Santo Espírito. Nós queremos aqui estar reunidos para estudar a Tua palavra e buscar mais de Ti, Senhor, buscar a Tua presença, buscar entender o Teu verdadeiro caráter, o Teu amor e a Tua misericórdia, que são infinitos. Pai querido, eu peço uma bênção especial para a Rutinha, que veio como uma enviada do Senhor para trazer para nós o alimento espiritual nessa manhã. Que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor seja com ela, que o Senhor faça o Teu Santo Espírito falar através dela e que nós possamos receber, Senhor, essa mensagem e guardar na nossa mente e no nosso coração. E não só guardar para nós, mas que a nossa chama possa se acender através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos falar para outros, para que nós possamos ser luz para esse mundo que está em trevas, Pai. Mas nós estamos aqui, dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para o Teu reino. É em nome de Jesus que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém. Oremos. Pai nosso, Senhor, estamos aqui, ainda na Tua presença. Queremos Te agradecer por este novo dia que o Senhor levantou sobre nossas vidas, porque o Senhor nos trouxe aqui a esta sala virtual, para juntos podermos buscar a Tua presença e aprendermos mais de Ti, Senhor. Eu Te peço uma bênção especial nesse momento, Pai, sobre a minha mente, que Teu Santo Espírito possa vir me ungir para que eu possa falar unicamente aquilo que é de acordo com a Tua vontade e que o Teu Espírito Santo já inicie a obra no meu próprio coração, estendendo também para o coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa manhã, essa madrugada, para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo te use poderosamente nessa manhã, minha irmã, minha amiga. Que Deus seja com você e conosco também. Amém. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo que nós já iniciamos sobre o santuário do lar. E nós vamos iniciar com Provérbios, capítulo 22, verso 28. Provérbios 22, 28 nos diz assim: Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. E o livro de Provérbios é maravilhoso e um livro inspirado. E o conselho que Deus nos dá aqui é: não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Que limite é esse, né? O que que marca as margens de um terreno? É a cerca, né? É os limites. E geralmente os terrenos eles são limitados, né, por uma cerca de arame. E isso representa os limites que a nossa propriedade tem em relação ao vizinho, certo? E remover os limites significa fazer o quê? Roubar, certo? E a lei de Deus, ela tem algo a nos dizer sobre isso, né? Há um mandamento que diz: não roubarás. E a única maneira de algo ser considerado um roubo é se for propriedade de alguém por direito, certo? Se tudo pertencer a todos, então, assim, não vai haver roubo, certo? A única forma de eu roubar algo de alguém é se eu pegar algo que não pertence a mim, certo? Então, quando o mandamento diz não roubarás, é dado assim um comando divino, que é um fundamento das propriedades por direito, certo? Mas isso vai mais além do direito de propriedade, sobre lidar com terrenos e dinheiro. Nós vamos falar agora sobre no âmbito moral, na questão moral. Nós vamos ir ao ponto do 10º mandamento, que diz:
não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou o servo, ou a serva, nada que for que pertença ao teu próximo. Nada que pertença ao seu próximo. E não apenas não devemos roubar, né, mas nem mesmo desejar roubar, certo? E sobre isso é o que a cobiça significa, o desejo. E nem mesmo pensar em roubar, né? Nem mesmo em pensamento. E Jesus, ele nos disse no Sermão da Montanha que ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. E ele veio nos mostrar como devemos cumprir, certo? E a lei que Deus nos deu é uma lei de liberdade. Tiago 2,10 nos fala que se nós quebrarmos um dos mandamentos, nós quebramos todos. E a lei de Deus, ela veio para nos libertar do pecado. E voltando ao mandamento que nós estamos tratando, que é não cobiçarás e não furtarás, né? Não roubarás. Isso é algo maravilhoso, porque a lei nos mostra os limites que nós precisamos ter. E nós estamos falando, né, estudando sobre a instituição do lar, do casamento, do lar, a origem do lar. E nós sabemos que foi Deus quem criou, e ele criou o lar, a instituição da família, né, no Éden, na criação. E assim como ele estabeleceu o sábado na criação, ele também estabeleceu a família, o lar, o casamento, certo? E como nós conhecemos também, o 7º mandamento nos diz: não adulterarás. E nós podemos, então, lá em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 1, verso 1. Quem quiser abrir, pode abrir. Eu vou ler aqui. É Gênesis capítulo 1 e verso 1. Nos diz assim: no princípio criou Deus. Gênesis significa no princípio, ou seja, o verso 26 e o verso 27 vai nos dizer assim, do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tudo. Aí o 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só, a gente pode pensar, será que isso que Deus criou foi realmente bom? Deus disse, e viu Deus, na palavra de Deus diz, e viu Deus que era bom, tudo que Deus criou foi bom. Mas a gente pode pensar, será que isso não trouxe muitos problemas? Será que Adão trouxe muitos problemas? Será que hoje nós não vemos muitos problemas nessa relação entre homens e mulheres? Será que não seria mais fácil se não existisse? Não é assim. A gente pode até fazer um paralelo pensando assim, hoje em dia nós temos também pessoas assim, que são obesas, têm problemas com relação a isso, porque elas comem irrefreadamente. E aí você podia até pensar também, mas será que não seria mais fácil se Deus tivesse criado a gente como um automóvel que vai ali no lugar, enche de gasolina e pronto? E não será se não seria mais fácil isso? Essa visão é bem limitada, né? Na verdade, Deus, ele criou o homem e a mulher com potencialidades maravilhosas. E assim como há um potencial para o bem, também há um potencial para o mal. Quando Deus fez esse mundo, ele construiu nas pessoas, ele estabeleceu nas pessoas, no ser humano, princípios excelentes. E se nós mantivermos a harmonia entre esses princípios, isso vai resultar em alegria, saúde e vida. Se os princípios forem mantidos no exemplo que nós citamos de
da alimentação, isso vai trazer saúde. Se os princípios forem mantidos no âmbito da moral, dos relacionamentos, isso vai trazer saúde e vida. Então, nós podemos até fazer um paralelo com a eletricidade. É um exemplo. Nós temos a energia elétrica, certo? A luz, a iluminação. E essa energia, ela é capaz de cozinhar, de congelar, de mover um motor, certo? Hoje em dia, há milhares de utilidades para energia elétrica. E isso é bom ou é ruim? É muito bom, certo? E depende de como nós usamos também. Porque vocês já ouviram falar de alguém que foi morto, eletrocutado? Então, a mesma energia, só que foi usada de forma errada. E aí causou a morte. Então, a gente vê aqui, nesse exemplo, o potencial que a eletricidade tem para o bem e também para o mal. E da mesma forma nós podemos perceber isso relativo ao amor. O amor é a corrente elétrica da alma e tem um grande potencial para o bem e também tem um grande potencial para a dor, para partir o coração. E a razão pela qual corações se magoam é porque são magoáveis. E falando sobre isso, nós estamos lidando com uma das coisas mais grandiosas do universo. E não haveria como ser tão maravilhoso como Deus assim o fez, no aspecto positivo, se não houvesse inerentemente um grande potencial para a tristeza e a dor. Vocês percebem aqui? Eu vou repetir isso que eu falei. A razão pela qual corações se magoam é porque eles são magoáveis. E falando sobre esse tema, nós estamos assim lidando com coisas grandiosas, uma das coisas mais grandiosas do universo. E não haveria como ser tão grandioso assim, tão maravilhoso, assim como Deus criou, se não houvesse também o potencial, a potencialidade para o outro lado. É algo assim bem profundo que nós estamos vendo. E nós agradecemos a Deus pela sua lei, porque a sua lei nos guia e nos direciona para que a gente consiga aplicar o amor de uma forma, usar o amor de forma a nos fazer o bem e não nos causar dor e tristeza. Como está escrito, né, o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E nós já vimos no último estudo, não sei quem lembra, mas nós vimos que só quando nós entregamos totalmente o nosso amor a Deus que nós vamos aprender como aplicá-lo de forma saudável, de forma a que vai trazer benefícios para as relações, os relacionamentos. Então, continuando, Gênesis capítulo 28 nos diz que Deus abençoou, né, o homem e falou para que ele frutificasse e multiplicasse. Mas o casamento, ele não foi apenas com o objetivo de proliferação, de ter filhos, né, de nascerem crianças. Esse não foi o único objetivo. Na verdade, o amor, Deus criou a relação do casamento para que haja uma expressão especial de amor, certo? E nós podemos ver o que nos diz em Gênesis, capítulo 2, versos 22 a 24. Vamos lá, em Gênesis 2, capítulos 22 a 24. 22 a 24, isso. Nos diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
E fala aqui um pouco do que aconteceu, certo? Do que aconteceu com o pecado, e houve uma distorção do amor, né? Adão que foi criado com todas as suas faculdades em equilíbrio, e o seu amor, ele era primeiramente ao seu Criador e em segundo lugar à sua esposa, e o pecado, ele trouxe essa distorção, mas a palavra de Deus, a lei de Deus, ela nos mostra o caminho de volta. E eu gostaria de contar para vocês agora uma história que eu li, um relato de uma história que diz assim, que há muitos anos atrás, na América do Sul, um pastor visitou o Andes, a Cordilheira dos Andes. E havia lá uma tribo que pediu alguém para enviar alguém para ensiná-lo sobre o caminho de Deus. Então o pastor, ele prometeu que quando ele retornasse para o país dele, ele iria enviar alguém. Mas aí o chefe da tribo perguntou, mas como é que nós vamos saber que vai vir alguém, que foi o Senhor que nos enviou? Como é que nós vamos saber? E aí ele teve uma ideia iluminada pelo Espírito Santo, e aí esse pastor pegou uma pedra, quebrou essa pedra com um martelo em duas partes. E aí ele deixou uma parte com a tribo, com o chefe da tribo, e ele levou a outra. E ele falou assim: olha, o homem a quem eu vou enviar, eu vou entregar essa outra metade. E aí vocês guardam essa metade aí. E aí quando ele vier, vocês vão encaixar as duas metades. Se elas se encaixarem, é porque você vai ter a certeza de que esse foi o homem que eu enviei. E aqui nós vamos ver algo sobre o casamento, que Deus uniu o homem e a mulher. Deus, ele criou o homem e a mulher para se completarem, para se completarem. E se não for como Deus conduz, não vai, como Deus orienta, não vai se completar, não vai se encaixar. Hoje em dia nós vemos aí a sociedade pregando totalmente o oposto, né? Vivenciando totalmente o oposto do que Deus estabeleceu, do que Deus criou na instituição do casamento. E eles estão tentando fazer uniões que não se encaixam, uniões que não se combinam. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, temos esse conhecimento e sabemos que o único meio de se vivenciar o amor e toda a plenitude da alegria, da paz, da felicidade que o amor proporciona, é seguindo as orientações de Deus, o que está na sua palavra, e não removendo os antigos limites que nossos pais deixaram, né? Que nós temos na palavra de Deus. E eu gostaria agora que a gente pudesse também entender um pouquinho, a gente vai fazer um paralelo desse mesmo assunto que nós estamos falando, com a música. Vocês gostam de música, certo? E a música, há uma combinação de melodia com letra. E essa combinação proporciona a beleza da música, certo? E então, assim, em fazer o homem e a mulher, Deus, ele elaborou essa mistura de duas vidas. E da mesma forma que há essa harmonia entre a melodia e a letra da música, Deus, ele estabeleceu uma harmonia entre o homem e a mulher. E ele planejou para cada pessoa apenas uma outra, para cada homem apenas uma mulher, para cada mulher apenas um homem, que se combinem e possam desfrutar do amor que Deus proporciona, né, para o ser humano. Então, nós podemos também fazer uma comparação com o santuário, que nós estamos sempre fazendo menção do santuário do lar, né? E lá no santuário também havia os limites, certo? Havia ali as divisões, os compartimentos, lugar santo, lugar santíssimo, o pátio. E no lugar santo, apenas o sacerdote poderia entrar, certo? E no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, certo?
Então, assim, nós podemos comparar com o lar, que os de fora não devem entrar no lugar santo, e no lugar santíssimo é um lugar especial, onde só as pessoas que são que foram estabelecidas por Deus para aquele lugar podem acessar. E aqui nós estamos falando sobre a relação conjugal, sobre o matrimônio, onde apenas duas pessoas podem acessar esse lugar no coração um do outro, de intimidade. E esse amor deve ser sagradamente guardado, e na sua expressão de intimidade deve ser compartilhado com apenas um. E nós vamos ler o que está escrito no Lar Adventista, página 404. Nos diz assim: Não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguros. Evitai a primeira aproximação do perigo. Não se pode brincar com os interesses da alma. Vosso capital é vosso caráter. Acariciai-o como faríeis a um áureo tesouro, como um ouro. No coração de toda mulher há um amor que é mais sagrado que todo o ouro. E esse ouro deve ser guardado pelos protetores do seu amor, que no início são o pai e a mãe, enquanto ainda criança, né? E aí depois que cresce e consegue proteger a si mesmo, né? Depois vai vir o protetor, que é o marido, para guardar também esse tesouro. Então aqui nós vemos como é sério também essa questão de guardar o coração e de não procurar andar à beira do precipício. E ela continua falando assim: a pureza moral, o respeito próprio, o forte poder de resistência tem de ser acariciado firme e constantemente. Não deve haver um único afastamento da discrição. Isso é muito sério, muito importante, porque hoje em dia a sociedade e mesmo, infelizmente, a igreja está sendo devastada de lares, de famílias destruídas, de relacionamentos onde há infidelidade e gera muitos divórcios. E nós vemos que isso é porque não está sendo seguido as orientações de Deus, que, como ele nos diz, nós precisamos cuidar e guardar o coração, porque há um tesouro, o tesouro do amor que Deus colocou no coração de uma mulher, que deve ser reservado para apenas um homem, que é aquele que foi conquistado no matrimônio. Então, continuando, a irmã White fala assim: não deve haver um único afastamento da discrição. Um ato de familiaridade, um deslize, podem pôr em perigo a alma, abrindo a porta à tentação e tornar-se enfraquecido o poder de resistência. Por isso que é necessário vigiar nessa área, nesse aspecto. E de uma forma bem clara, nós entendemos aqui que o meu coração é para apenas um. Aquele lugar, lugar santíssimo, sagrado do meu coração, que é reservado para a relação matrimonial, deve ser reservado para apenas um. E isso é o glorioso ideal de Deus para todo esposo e esposa. E a gente pode até pensar assim, mas certamente nós já tivemos pensamentos de amor, sentimentos por outros, além do nosso cônjuge. Isso pode ser verdade, mas é diferente. E pode-se pensar também, mas certamente nós já tivemos algum olhar assim de amor, de carinho para outras pessoas que não são nosso cônjuge, mas é diferente. E o amor que pertence ao lugar santíssimo, na união de um homem e de uma mulher,
não deve ser compartilhado com outros. E nós já vimos isso, né? Que Deus ele nos ensina a forma de aplicar o nosso amor. E que há um amor reservado para as pessoas do mundo, há um amor reservado para as pessoas que são do nosso convívio, da igreja, da fraternidade. E tudo isso são as divisas que Deus estabeleceu, que é bem claro no santuário, onde há o pátio, onde há o lugar santo, o lugar santíssimo. E é dividido, há as divisões, né? O véu que separa o lugar santo do santíssimo, a cortina que separa o lugar santo e santíssimo do pátio. Então, tudo isso deve ser bem observado. E em Cantares 6, 9, nos mostra também essa união de apenas um, que Deus uniu dois em apenas um. E milhares hoje em dia que tomam esse voto, né, de dedicar o seu amor a apenas um, não cumprem. Nós estamos vendo isso na sociedade e, infelizmente, na igreja também. E é importante se avaliar e se observar as razões pelas quais as famílias estão sendo destruídas, as famílias estão sendo magoadas, corações magoados, corações quebrantados, e tudo isso a gente sabe que é obra de Satanás, para querer destruir a ordem que Deus estabeleceu. Mas Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas que foram destruídas pelo mal. Jesus, ele veio para restaurar. E ele nos chama hoje também para restaurar tudo o que foi perdido. Ele tem poder para nos fazer novamente voltar ao plano original que ele estabeleceu. E eu gostaria de encerrar nosso estudo de hoje lendo para nós uns textos do Espírito de Profecia, que está no Lar Adventista. Estou abrindo aqui. Lar Adventista, no capítulo 27, nos diz assim: marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca devem nenhum nem o outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar não devem eles interferir. Façam os pais e mães solene promessa a Deus, a quem professam amar e obedecer, de que por sua graça não contenderão entre si. Nada façais por contenda ou por vanglória. Ao servo do Senhor não convém contender. Embora possam surgir provas na vida matrimonial, marido e mulher devem guardar a alma no amor de Deus. O marido deve olhar a esposa como alguém merecedora de toda bondade, ternura e simpatia. Ao aproximar-se de Cristo, aproximar-se-ão uns dos outros. E quanto mais perto nos achegarmos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Todos devem exercer gentileza, longanimidade e paciência, falar em tom calmo, baixo e suave, evitando confusão. E eu termino citando o texto que nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Se o amor de Deus
o amor verdadeiro, o único amor verdadeiro, do qual emana e deriva todos os outros amores, se o amor de Deus habitar no nosso coração, nós vamos poder fruir das bênçãos que Ele tem para nós, nas relações que Ele estabeleceu. E Ele vai nos ensinar como aplicar o nosso amor. E eu vou, nesse momento, cantar uma música e gostaria que vocês pudessem meditar na mensagem dessa música. Guarda o teu coração, porque dele procedem as avenidas da alma. Guarda o teu coração para o teu Deus, que te criou e te concedeu a vida. De tudo que deves guarda, guarda o teu coração, porque procedem dele as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as avenidas da alma. Guarda o teu coração para o teu Deus, que te criou e te concedeu a vida. De tudo que deves guarda, guarda o teu coração, porque procedem dele as fontes da vida. Guarda o teu coração para o teu Deus, porque procedem as fontes da vida. Amém. Deus seja louvado. Agora nós vamos passar para o momento das orações. É isso, Iapa? Sim, amiga. Vamos fazer 3 orações. Estou aqui, muito barulho. Quem gostaria de orar? Eu posso orar. Amém. Irmã Terezinha faz a primeira oração. Quem mais poderia orar conosco?
Mais uma oração e a Rutinha faz a oração cantada. Ninguém para orar conosco mais uma vez? Aqui eu oro. Amém. Amém. Obrigada, Ellen. Obrigada. Então, a irmã Terezinha primeiro, a Ellen segundo, e depois a Rutinha faz a oração cantada. Em nome de Jesus. Oremos. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor, meu Pai, por estar na tua presença. Agradecemos, Senhor, por essa primeira hora estarmos nessa sala, ouvindo mensagens poderosas, Pai. Eu quero colocar nas tuas mãos, clamar, suplicar ao Senhor, meu Deus, por cada lar representado, e cada família, cada casal, cada filho, cada mãe, cada pai. Clamo, Senhor, meu Deus, nos abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família. Faz de nós mulheres sacerdotisas e os homens sacerdotes do lar. Dai-nos sabedoria, Senhor, dai-nos o poder. Pai, o Senhor tem visto nesses últimos dias quanto o inimigo de nossas almas tem atacado os lares, tem atacado as famílias, ó Pai eterno. Ó Deus, nós aprendemos, ó Pai, nessa manhã, mensagens maravilhosas, Pai, da importância do nosso comportamento como esposa, no nosso lar, como mãe, e também, Senhor Deus, como esposa. Eu clamo, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos cheios do Teu Santo Espírito, para conduzir o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos na Tua presença santa, obedecendo a Tua palavra, vivendo, Pai, essas verdades. Ó Deus, como nós, mulheres, muitas vezes temos a tendência de reclamar, Pai, quando temos um conflito com o esposo, temos um conflito no lar, de sair falando, contando, reclamando, e às vezes até em pedido de orações, a gente conta os problemas, as falas dos nossos cônjuges. E nós vemos hoje, Pai, que isso não agrada ao Senhor. Oh Deus, nos ajuda a partir de agora a colocar esses ensinamentos em prática nas nossas vidas, por misericórdia. Pai querido, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai querido, e nos ajuda, Senhor Deus, também como os anciãos, compartilhar essas verdades com outras pessoas, principalmente com mulheres, Pai, mais jovens. Por misericórdia, dai-nos sabedoria, para que nós possamos ter sempre conselhos sábios, inspirados, direcionados pelo Senhor, para ajudar, Pai, tantos lares, tantas famílias, tantas mulheres, seu Pai, que estão passando por conflito em seus lares. Tomamos em Tuas mãos, ó Pai. Dai-nos hoje um dia na Tua presença. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor Deus, a viver uma vida santa, uma vida sem pecado na Tua presença gloriosa. Batiza-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, amado Pai, ainda Senhor, em Tua presença, nós queremos te agradecer por esse dia, pelo despertar, porque o Teu Espírito Santo acordou cada um de nós para poder prestar um culto que só Te é devido. Obrigada, Senhor, pela mensagem, pela Tua palavra, porque o Senhor nos deu instruções de como proceder, meu Deus, no lar, com o cônjuge, na família, que nós possamos, através do lar, te adorar em espírito e em verdade. Por favor, Deus querido, abençoa o nosso dia, nos ajude a ser luz, Senhor, a ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Toma em Tuas mãos cada lar aqui presente, cada mulher, cada filho, cada esposo, e que hoje possamos mais uma vez sentir as Tuas bênçãos em cada um de nós. Por favor, derrama sobre nós o Teu sangue, o sangue do Cordeiro, nos encharca, nos faz mergulhar, meu Deus, no sangue do Cordeiro. Te pedimos estas bênçãos e já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Lava-me, Senhor, limpa-me do mal interior. Lava-me, Senhor, faz-me como puro e lindo ouro.
quero ser santo, transformado pelo meu mestre, pronto a cumprir teu querer. Só quero ser santo, transformado pelo meu mestre, pronto a ouvir sua voz, pronto a ouvir sua voz, pronto a ouvir sua voz. Amém. Amém. Nós estamos aqui, Jesus, prontos para ouvir a sua voz. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Agora chegou o momento de nós compartilharmos aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração, através da mensagem, nosso testemunho. Está aberto o momento das considerações. E quem gostaria de falar, pode aí levantar sua mãozinha. Alguém gostaria de compartilhar conosco? Estamos todos a pensar, né? Que a Rutinha falou. É muito forte essas palavras. E eu, enquanto alguém pensa, eu vou então falar que eu fiquei muito. Deus me mostrou que a relação entre homem e mulher, o casamento, né, a relação íntima, é, é, é uma pré-figura da relação de Cristo com a igreja. Então, por que que é homem e mulher? Porque é o mesmo amor de Cristo pela sua igreja. E aí vem o inimigo, como sempre ele faz, mete a mão em tudo que Deus cria, para poder tirar da nossa mente o verdadeiro caráter de Cristo, para tirar da nossa mente os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Vem o inimigo e diz, não, pode ser homem com homem também, né? Não, se não der certo, separa. Você casa, mas se não der certo, separa. É isso que o mundo hoje prega e a sociedade, as pessoas têm aceitado, né, as sugestões do inimigo porque não estão firmadas na palavra, não conhecem muitas vezes, não sabem, né? O Apocalipse nos conta dessa união, né, as bodas do Cordeiro, que Jesus, quando subiu, ele ascendeu aos céus, né? Depois que ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, ele diz lá nos primeiros escritos, página 52, se não me engano, 55, alguma coisa assim, lá no livro dos primeiros escritos, conta para nós essa história, a visão que Ellen White teve, né, quando Jesus subiu aos céus, que ele foi para o Pai para receber o seu reino. E ele vai, então, casar com a sua igreja. E depois ele vai voltar aqui para buscar a sua noiva, né? Então, a gente precisa compreender isso. Nós precisamos compreender quando Deus nos ensina, né? Isso é uma coisa tão importante que dos 10 mandamentos, a Rutinha colocou aí muito bem, né? Tem 2 que dizem respeito a isso. Então, nós devemos compreender, porque a palavra de Deus é um poço sem fim de sabedoria, gente. Nós precisamos compreender o que a palavra de Deus diz para que a gente não incorra no pecado e no erro, né? Rutinha explanou aqui muito bem sobre a questão do casamento, e isso não diz respeito apenas à relação entre homem e mulher. Nós precisamos entender que quando a gente murmura, quando a gente fala do nosso esposo, quando a gente
quando nós estamos, como que eu posso dizer, não sendo o túmulo dos defeitos do nosso esposo, é como se nós estivéssemos mostrando para o mundo um Jesus que ele não é. O Deus que não existe. E isso é muito sério. Nós precisamos compreender isso na profundidade, porque só quando a gente compreende é que a gente muda os nossos atos. É que a gente consegue obedecer, igual uma Belinha falou aqui nesse seminário da santificação, né? Quantas vezes nós já havíamos ouvido falar nos 8 remédios, mas a gente não entendia muito bem. Mas quando a gente compreende que só quando nós limparmos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que nós vamos conseguir deixar de pecar. E se nós não conseguirmos deixar de pecar, Cristo vai nos encontrar aqui imundos, porque ele disse, olha, eu vou, mas fiquem aqui e mantenham suas vestes limpas. Pronto, a irmã Ana Maria levantou a mãozinha e depois a irmã Sandra. Seja muito bem-vinda, irmã Ana Maria. Pode abrir seu microfone e falar conosco. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém? Amém. A gente vê aqui dentro da palavra de Deus, como a Ruth pregou, a maneira como Deus criou o ser humano. Ele diz, façamos o homem sua imagem e semelhança. E agora a gente pega essa juntura e leva para o capítulo 2, aonde Deus diz que fez Adão dormir o sono, e após ele dormir, ele tirou uma parte do corpo de Adão e criou uma linda mulher. E a gente vê a juntura também da criação de Deus com a juntura do homem e da mulher. Por quê? Como ela leu mesmo, né, dentro da palavra de Deus, para que não haja divisão, tem que ter juntura. Tem que ser um só, não dois, porque quando nós estamos separados, somos dois, mas quando nos unimos no casamento, passamos a ser um só. E essa última passagem que ela leu do lar adventista me chamou muita atenção em relação a gracejo, a comentários e muitas outras coisas que acontecem muitas das vezes no lar. Porque eu já, antes na minha ignorância, já ouvi muito as pessoas zombando assim, meio trabalho, as colegas de trabalho falando muitas coisas assim que me incomodavam. Eu não me envolvia, mas aquilo me incomodava. Eu chegava em casa, mesmo sem conhecer ainda a palavra de Deus. Isso era quando eu estava na ignorância espiritual. Mas aquilo me incomodava. E assim, tinha dias que eu perguntava assim, isso é certo? Vocês ficarem comentando essas coisas particulares de dentro das 4 paredes para outras pessoas que não sabem nem dar um conselho? Aí elas perguntaram assim, sabe? Ela dizia assim para mim, sabe, Ana? Muitas das vezes a gente precisa falar, porque se a gente não fala, acontecer alguma coisa no nosso relacionamento, sempre o lado que está nos atacando é que sai por bom, e a gente que é machucada é que sai por ruim. E eu fiquei com aquilo na minha mente, analisando. Foi aí que eu comecei estudando a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus a gente vê que é o contrário de tudo isso. E aí, meu relacionamento não estava muito legal, não estava, mas eu guardava aquele segredo entre eu e Deus, mesmo sem conhecer esse Deus tão tremendo que Ele é para mim hoje. Eu guardava aquilo, não comentava com minha mãe, não comentava com meus filhos. Era assim, aquele segredo entre eu e Ele, até que chegou o ponto das minhas filhas começar a ver as falhas dele fora de casa, e foi aonde elas que começaram a se declarar contra aquele princípio que ele estava quebrando. E chegou o momento da gente ter que se separar, quer dizer, ele se separou de mim, porque por mim eu ainda continuava lutando por esse relacionamento, mas ele se cansou de ver que ele realmente estava aprontando muito e eu não questionava nada, eu só fazia orar. Quando eu conheci Jesus, eu só fazia orar. Aí chegou um momento que ele acordou de madrugada
e eu estava nos pés da minha cama orando e chorando. Mas ali, eu orava no silêncio e chorava. Aí ele se despertou e perguntou para mim: Ana, por que você tanto chora quando está orando? Eu simplesmente só disse a ele uma coisa: o meu segredo com Deus só cabe a ele e eu. Faça você também o mesmo. Mas ele não conseguiu. Ele chegou até perto, mas ele não conseguiu continuar a caminhada com Cristo, e foi aonde ele caiu feiamente, e chegou o momento dele ir por fora e se separar de mim, porque ele disse que o problema dele era caráter. Eu disse: filho, se Deus pode mudar o meu caráter, está mudando cada dia, porque eu tenho buscado ele não pode mudar o seu. Ele disse para mim: aí é que está o problema. E foi aonde ele arrumou a mala dele e saiu, nunca mais voltou. Então, não, eu fico assim olhando. Para mim foi um grande sofrimento, porque mesmo sofrendo as consequências dos atos dele, eu estava lutando para poder não separar antes mesmo de conhecer esse amor grandioso de Deus por nós. Quando eu aprendi a conhecer o amor de Deus, eu vi que realmente aquele segredo que eu tinha entre eu e ele, que não podia vazar, mesmo sabendo que ele estava cometendo atos que eu não tinha visto, mas o comportamento dele era diferente, eu, na minha ignorância, eu chamava a Deus: o Senhor me ensina a lidar com essa dificuldade. Eu não quero seguir os conselhos daquelas mulheres que estão lá dentro da casa de trabalho. Uma falando mal do esposo, uma dizendo as coisas erradas do esposo, até a intimidade dos quartos vazava lá, e aquilo me dava um nojo. Então, essa mensagem que Rutinha trouxe agora de manhã é uma confirmação de que, mesmo sem eu conhecer esse amor grandioso de Deus, ele já cuidava de mim e estava me educando para eu suportar tudo. Quando ela falou aqui no Lar Adventista, página, capítulo 27, que não podemos fazer gracejo, não podemos isto, não podemos aquilo, eu disse: meu Deus, eu agradeço o Senhor. É tanto que quando chegou o momento dele sair de dentro de casa, a família dele mesmo, né, chegou para mim e disse assim: sabe, Ana, qual foi o seu maior defeito? Foi você ter ficado calada e não ter falado nada para a gente, família, do que estava acontecendo com você e seu esposo. Aí ele veio para a família dele, contou o que ele quis, a gente passou a acreditar no que ele falou e você ficou como errada. Eu disse para aquela família: não tem importância. Não tem importância que eu saia como errada, o importante é o meu caráter diante de Deus, o que minha mãe, na ignorância dela, passou para mim, que eu tinha que ficar no meu silêncio e só deixar Deus agir. E eu louvo a Deus porque eu aprendi aquilo que minha mãe me ensinou, a sua ignorância, mas eu conservei. E princípio, sempre eu tenho dito isso para minha família: princípio não se corrompe. Mesmo que minha mãe não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho, graças ao Criador, ele me ensinou, está me ensinando a cada dia eu aprender mais aqui na sala com vocês e no dia a dia com a palavra de Deus. O relacionamento lá em Efésios é fortíssimo, aquela mensagem que ele traz, que Paulo traz. Então, na minha ignorância, na ignorância da minha mãe, a gente conservou aquele princípio: não pode vazar, não pode passar da porta da cozinha e da porta da rua para fora. E eu louvo a Deus, porque essa mensagem que Ruth trouxe no Espírito de Profecia, dentro da palavra, é uma juntura que não pode se quebrar, a não ser que o outro não queira mais aceitar. Mas a gente tem que continuar orando até o tempo de Deus resolver tudo. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado muitas oportunidades para lutar pelo meu relacionamento hoje. E eu só tenho dito assim: Deus vai fazer o melhor. E fico no meu silêncio, no meu momento de oração com Deus, que todo mundo tem sua dificuldade, mas a gente tem que ter sabedoria para lidar com essa dificuldade. E a gente só encontra essa sabedoria na presença de Deus e no poder da sua palavra. Essa é a minha participação nessa manhã, por essa mensagem tão maravilhosa. Amém, irmã Ana Maria. Muito obrigada pela partilha, pelo testemunho, né? Como sempre, são muito engrandecedores e da palavra, e nosso testemunho glorifica o nosso Deus, né? Obrigada. Irmã Sandra, por favor, pode abrir o seu microfone, falar conosco. Bom dia. Louvado seja Deus, assim,
pelos ensinamentos dele, como que ele é maravilhoso, né? A Bíblia, ela realmente é um manual de instrução para nós. E, assim, eu tenho aprendido muito com esses ensinamentos, todos os ensinamentos da sala, em especial esse ensinamento da comparação do santuário com o lar. E uma coisa que está me chamando muito a atenção é esse ensinamento do coração da esposa ser a sepultura das falhas, do pecado do esposo, e o coração do esposo ser a sepultura das faltas e dos pecados da esposa. Realmente, muitas vezes, como a irmã Ana colocou muito bem aí, quantas vezes a gente vê as pessoas falando mal do esposo. Eu também, no começo do meu casamento, eu fazia isso às vezes. Isso, nossa, hoje eu vejo quanto erro que tem nisso. E ontem eu estava conversando com o meu sobrinho, e ele falando assim comigo, tia, olha, todo mundo assim da família gosta, né, do tio, né, o meu esposo é Adilson, gosta do tio Adilson, porque a senhora nunca falou mal dele para a gente. Então, assim, todo mundo gosta dele. E aí eu pude refletir realmente, né, como que é importante a gente elogiar, a gente falar bem das pessoas, né, que seja o esposo ou quem for. E aí há uns 15 dias para cá, eu tenho tido uma atitude diferente, não só com relação ao meu esposo, mas com relação à vida. Eu tenho aprendido, né, aqui na sala, principalmente, no seminário, né, nos dias que o Fernando Lux falou, falando dessa questão da gratidão e tudo, e eu tenho exercitado ser grata. Nossa, mas isso tem sido tão bom para mim, incrível como assim eu tenho ficado mais feliz e tenho levado isso para o meu relacionamento, elogiando meu esposo, e eu vi assim que ele tem ficado tão mais assim feliz e tem me tratado assim tão melhor, eu tenho buscado tratá-lo melhor, e assim realmente isso é muito bom. Eu fiquei com uma dúvida, eu até eu quero, né, que a Rutinha me ajude a ver se realmente foi isso que eu compreendi, se é real. Assim, o coração magoável. O coração magoável seria aquele coração que está aberto para a tristeza, é um coração que não é blindado pelo Espírito Santo. Seria isso, o coração magoável? Oi, Você poderia querida. me Então, esclarecer? então, na verdade, é todo o coração. É um conceito, uma compreensão de que, assim como a energia, ela pode gerar vida, pode gerar coisas boas, ela também, se não for conduzida de forma correta, ela pode gerar morte. Então, o nosso coração, ele foi criado por Deus, ele foi criado com livre-arbítrio. Então, ele pode tanto seguir a vida ou seguir a morte. Seguir o caminho que leva à felicidade, à alegria, ou seguir o caminho que leva à tristeza, à dor e morte. Todos os corações, eles têm um potencial para ser feliz ou ser triste. Deu para entender? Então, assim, Eu a gente não precisa se sentir assim preocupado, ai, meu coração está triste, então é porque meu coração é magoável. Não, todos os corações têm esse potencial, tanto para ser feliz como para ser triste, para ficar alegre como para ficar desanimado, enfim. Deu para entender? Deu, inclusive, eu entendi isso, e eu tenho vivido isso, por exemplo, eu tenho buscado esse coração alegre, sabe, esse coração grato, e, por exemplo, você faz algo comigo ali que eu não gostei,
se eu estou alegre, se eu estou aberta a perdoar, o meu coração não fica magoado, né? O meu Isso, coração fica alegre. E tenho isso. vivenciado também o contrário, que toda vez que eu ligo para minha mãe, nossa, mas é tanta mágoa, qualquer coisa que a gente fala com ela, a gente machuca. Então, é exatamente isso aí, né? Essa É um questão da gente... coração, né? É um coração que não encontrou a Jesus, porque Jesus ele traz o bálsamo que cura, né? Que é o perdão, Sim, o amor, que cobre uma multidão de pecados. Então, assim, como está escrito também, muita paz tem aqueles que amam a tua lei. A lei de Deus, quando está escrita no nosso coração, o amor, né, de Jesus, que perdoa, o amor que só quer o bem do próximo, não deseja o mal, é um amor liberto, é um coração liberto, um coração que consegue desfrutar o amor, e que traz alegria, né, os frutos do Espírito, né? isso É mesmo. isso. E os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos, mais uma vez, né? A gente confirma isso que foi falado, né? Também aqui na sala. Obrigada, mas é isso mesmo. Então, que Deus, né, cada dia esteja nos moldando para que o nosso coração não seja magoável, né? Amém. A Obrigada. irmã Terezinha lembrou aqui no chat. Só completar uma coisa que a irmã falou, para que o nosso coração não seja magoado, porque ele é Magoado. magoável, ele é. Isso, porque ele é Uhum. magoável, ele pode ser magoado, mas nós podemos escolher não deixar ele ficar magoado, né? Isso, Não se magoar. isso. A Obrigada. irmã Terezinha lembrou bem aqui no chat que um coração alegre é bom remédio, não é? Mas o espírito abatido faz secar os ossos, é o Provérbios. Mas eu queria dizer também que isso tem a ver com a mensagem da justificação pela fé. Por quê? Nós temos um coração magoável quando o nosso eu ainda reina em nós. Por quê? O que é que me magoa, né? É tudo que vem de fora e que não me agrada, não agrada o meu eu. Se eu já fui justificado por Cristo, se eu já consegui matar o meu eu, né? No altar de holocausto, sacrificar o meu eu por Jesus, o que vem de fora, de outras pessoas, com a finalidade de me magoar, não encontram o meu eu. Encontra quem? Cristo. Então, qual é o sentimento que vai estar no meu coração? É amor, misericórdia e graça. Então, Compaixão, né? quando alguém nos magoa, se estamos em Cristo, nós vamos ter o que Cristo nos deu na cruz, que é o amor, a misericórdia e a graça. O que aconteceu quando os soldados magoaram Jesus? Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se o meu coração ainda está magoável, eu tenho que refletir nisso. Eu tenho que refletir o que o meu eu ainda está fazendo no trono do meu coração. Porque eu posso entregar tudo isso a Jesus. E Jesus habita em mim. E Jesus é que ordena os meus pensamentos, os meus sentimentos, que foi o que a Sandra bem lembrou aqui agora, né? E a depressão, minhas queridas, tem fundo no egoísmo. Então, quando a gente deixa o nosso eu tomar conta e o nosso coração está magoável, nós vamos, se a gente não parar isso, nós vamos caminhar para a depressão. E a depressão é física. A Belinha falou que, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nos trazem doenças físicas, porque fazem o nosso corpo reagir. E a depressão, ela é física, fisiológica, porque nos falta um hormônio, né, no nosso cérebro que é necessário para que a gente tenha um bom funcionamento do corpo. E aí vem a depressão. Então, nós precisamos ir aos pés de Cristo. Nós precisamos lutar contra o nosso eu. Se uma pessoa vem te magoar, que seja o seu esposo, porque
O inimigo usa as pessoas que estão mais perto de nós, né? E para quem é casado, tem um esposo, essa é a pessoa que está mais perto de nós, porque somos uma só carne, não é assim que a palavra de Deus fala? Seja quem for, né, um filho ou um esposo, se nós vamos aos pés do Senhor, o nosso coração vai sentir por ele graça, misericórdia e amor, né? Não o amor que nós conhecemos, mas o amor de Jesus. Não temos mais nenhuma mãozinha levantada? Então, nós vamos caminhar para o final do nosso culto, mas eu queria deixar aqui registrado que ontem foi o aniversário da nossa irmã Rutinha, e só hoje que eu descobri, e eu quero aqui pedir aos irmãos que a gente passe o dia orando por ela, esse vaso de honra que Deus nos deu, que Deus possa cuidar dela, continuar cuidando, continuar usando ela, os seus dons, né, a música, o louvor, a oração cantada, para a honra e glória do nosso Deus, e que a gente possa orar pelo lar da Ruth, pelo seu casamento também, e que nós possamos tê-la aqui sempre conosco. Rutinha, Deus abençoe você ricamente, viu, minha irmã? Eu não poderia deixar de falar isso aqui na sala, e pedir aqui às nossas irmãs que orem por você. Que Deus te Amém. abençoe Muito sempre. obrigada, querida. Muito, E muito agora obrigada. Amém, amiga. E eu agora aqui vou pedir a unção do Espírito Santo, porque eu quero cantar para você. Parabéns para Jesus nesta data querida que nos deu a Rutinha para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que os seus dias lhe sejam um eterno sorrir. Deus te abençoe, minha Muito querida. obrigada. Muito, Você muito vale o obrigada sangue de pelo Cristo, carinho. viu? Que Linda a Deus te sua voz. abençoe. Muito obrigada. Ai, foi minha professora de canto, Rutinha, que me ensinou. Deus te abençoe muito. Nós precisamos voltar com o nosso coral, tá bem? Tá bom, vamos planejar, né? Vamos sim. Então, nós vamos agora fazer uma oração para a gente terminar o nosso culto. Quem gostaria de orar conosco? Irmã Miriam, seja Bom bem-vinda, querida. dia, Bom dia. obrigada. Hoje eu não ofereço para cantar, estou no ônibus, né? Eu sou muito grata a Deus por participar dessa sala. Minha internet esses dias não está boa, então está caindo muito, oscilando. Aí eu não estava podendo participar, mas hoje, graças a Deus, caí aí, mas voltei. Estou aqui. Vamos orar então, né? Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor. Nós te rendemos louvores por essa sala. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor se preocupa conosco e o Senhor tem separado esse povo aqui para ser um povo especial, um povo diferente, um povo que está buscando mais e mais encontrar a sua luz, viver nessa luz e partilhar essa luz com outras pessoas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque ouvimos a Tua voz, como temos ouvido todas as manhãs aqui nessa sala. O Senhor falou aos nossos corações, falou ao meu coração. Ajude-nos, ó Deus, para que nós venhamos a ter sabedoria para fecharmos os nossos lábios, conforme Davi escreveu, ó Deus, vigia os nossos lábios, ajude-nos a vigiar, para que nós não venhamos a difamar nossos esposos e os esposos difamar as suas esposas, mas que venham falar com aquele que pode resolver os problemas. O Senhor é quem pode resolver os problemas, o Senhor é que muda as pessoas.
Nós não mudamos as pessoas, os nossos amigos, os nossos irmãos da igreja, ninguém muda os nossos maridos, os nossos esposos, mas o Senhor tem esse poder para mudar o caráter. Mude o nosso caráter, ó Deus, por favor. Dê-nos um caráter semelhante ao teu. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está e pedimos pelos nossos lares, que o Senhor não se faça visita, não, ó Deus, more conosco, esteja em nosso lar, retira do nosso lar tudo aquilo que atrapalha a tua presença, tudo aquilo que desagrada aos seus olhos, aos seus ouvidos, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Ajude-nos a viver, ó Deus, uma vida santa no nosso lar, que o nosso lar seja um lugar agradável ao Senhor, um lugar agradável também para os nossos filhos, nossas esposas, que nós sintamos alegria em chegar ao nosso lar. Eu peço ao Senhor, ó Deus, e louvo ao Senhor pela vida da Rutinha, obrigada, porque o Senhor concedeu a ela mais um ano de vida. E apesar de não conhecê-la pessoalmente, ó Deus, nós somos gratos, eu sou muito grata pela vida dela, pelos dons que o Senhor concedeu a ela. Continue dando a ela saúde para ela continuar louvando o seu nome através do dom e multiplique esses dons. Ó Deus, nós te pedimos a tua direção para esse dia, pedimos a tua companhia. Não nos deixe desamparados, ó Deus. Esteja conosco, conduza o nosso falar, conduza o nosso caminhar. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Meus queridos e minhas queridas, então, eu desejo a todos um dia na paz. Sim, pode Vou falar. cantar um corinho aqui do verso que você falou, do coração alegre. Ah, Pra gente se combinado, então. despedir. Tá bem. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. Provérbios 17, verso 22. Amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Isso mesmo, Provérbios 17, verso 22. Vamos terminar, então, com essa música. Vamos continuar a cantar, né? Um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, para a gente não esquecer que a Bíblia diz: alegrai-vos em tudo, né? Alegrai-vos sempre e em tudo dai graças. Um beijo e até Amém. amanhã. Até amanhã.